noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho? Vamos fazer uma oração? Se você pode, coloque as mãos no seu coração. A gente tem falado muito sobre ambientes nesses dias. Espírito Santo de Deus, guia-nos, instrua-nos nessa noite. Que haja nesse momento quebrantamento, que haja uma visitação e um estabelecer da glória de Deus através do Espírito Santo. Que você esteja sensível no seu espírito para esse encontro dessa noite. Aleluia. Se entrega para Ele. Diga: estou entregando agora os meus caminhos ao Senhor. Eu confio em Ti. Eu desejo esse lugar de calmaria. Há um rio de Deus que nasce do trono de Deus. Aleluia, entra nesse rio. É um rio que tem paz, é um rio que tem provisão, é um rio de curas, é um rio de milagres. Aleluia. Glória. Aleluia, irmãos. O segredo está em compreendermos o ambiente e em gerarmos uma atmosfera. Essa atmosfera é gerada quando nós abrimos a nossa boca e reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer, porque tudo que há, tudo que existe é pela bondade e graça de Deus. Se você está aqui nessa noite exposto a esse ambiente, a essa atmosfera de milagre, é porque o Senhor foi bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre. Se você pode, estenda a mão para quem está perto de você, dá um sorriso, diga: paz seja convosco, meu irmão. Graça e paz, shalom. Fale aí alguma coisa. Tem gente que fala: pastor, não é paz do Senhor. Meu irmão, é a paz do Senhor, paz de Deus, tudo que vem dele é boa dádiva. Então entregue. Amém. Eu estou feliz com Jesus, eu estou feliz pelo que Ele já está fazendo em nossos meios. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia comigo agora, porque eu creio que o nosso coração já está assim, ansioso para tudo aquilo que Deus tem para derramar nesse tempo. Amém? Tá tudo bem? Pode vir comigo aqui. Aleluia. Romanos capítulo de número 4. Nós vamos nos mover por alguns versículos aqui. Te dou graças, Senhor. Não há ninguém mais importante do que o Senhor aqui. Portanto, aquele que pode, é certo, quem está com a Bíblia aí no seu smart, se puder até desligue o seu celular, porque ninguém há mais importante do que Jesus nesse lugar. As notícias, as mensagens, ninguém é mais importante aqui, nada é mais importante. Então eu peço a gentileza, se você puder, desligue, desconecte-se de tudo aquilo que te rouba da essência daquilo que o Senhor já está realizando aqui nesse lugar. Amém. A partir do versos de número, vamos ler a partir do versos de número 16. Amém. Glórias a Deus. Se puder colocar aí, muito bom, obrigado. Não sei, parece que as letras estão ficando tão pequenas, né? A palavra do Senhor diz assim: portanto, a promessa vem da fé.
para que seja de acordo com a graça e seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Dá um glória por isso, irmão. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. Segue. Agora não está escrito, lhe foi atribuído somente por causa dele, mas também por nossa causa, a quem Deus atribuirá justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus, o nosso Senhor, dentre os mortos. Amém? Coloca a mão no seu coração, por gentileza. Já vá agradecendo ao Senhor pela palavra, maravilhosa palavra do Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, nesse momento fazer menção do teu nome, nome grande, nome santo, nome forte que está aqui nesse lugar. Ecoe em nossos corações as promessas, aquilo que já foi liberado desde a eternidade sobre nós está. E nós queremos nessa noite, sim, dar crédito à tua palavra, pois sabemos que a tua palavra é a verdade. Então, santifica na tua verdade. Amém? Só você que pode, aplauda Jesus, bendiga o seu santo nome, e pode tomar seu assento glorificando a Ele. Glórias a Deus. Aleluia. Eu quero fazer menção da minha alegria, sabe, Lucas, por poder servir ao Senhor, por poder estar todo dia exposto às verdades do Senhor, pois eu bem sei que a exposição à palavra de Deus, ela gera em nós a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu já quero começar essa mensagem dizendo que se você não tem o hábito, ou ainda não adquiriu o hábito de buscar nas Sagradas Escrituras a orientação para a tua vida, você está perdendo a grande e maravilhosa oportunidade de crescer em graça e em conhecimento, porque isso vai ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Sem o conhecimento da palavra, você vai andar na obscuridade, sendo guiado, apoiado pelo seu próprio entendimento, ou talvez sendo guiado por conselhos de quem nunca teve uma experiência com Deus. Portanto, amigo, senhor e senhora que aqui está, volte para as Escrituras hoje, pois
dela advém toda a abastança, a suficiência para a tua história. Se você estiver entendendo, levanta a tua mão e fala assim: eu preciso recorrer às verdades bíblicas, pois ela me guiará por caminhos tranquilos, veredas de justiça, campos verdejantes, lugares de paz e de descanso. Só há descanso em Deus, só há tranquilidade em Deus, e tudo fora de Deus vai ser consumido, tudo será provado pelo fogo. A Bíblia diz que tudo passará por uma provação, e o fogo há de provar todas as obras. E se eu não tiver firmado na palavra, tudo que for construído fora de Jesus, olha para alguém e diga assim: tudo que for construído fora do Cristo será consumido. Fé de muitos desfalecerão, porque está apoiada no entendimento dogmático e não no Cristo. Pessoas você vai ver talvez parando a jornada porque desistiu, porque nunca esteve apoiado realmente na verdadeira rocha. Alguém se lembra da palavra que diz que havia dois tipos de construção? Uma construção sobre uma rocha, que veio os ventos, veio as tempestades, veio as ondas impetuosas, e essa casa permaneceu de pé. Mas uma construção com base em um solo talvez mais simples de se cavar, mais tranquilo e mais fácil, ela não subsistiu diante de tamanha adversidade. Escute, a tua fé tem que te levar a compreender que é necessário nós pagarmos um preço para permanecer. A salvação é dom gratuito de Deus. Agora, para permanecer, eu devo pagar um preço da renúncia todo dia para construir uma história em Deus. Quem está aqui ainda? Tem 2 diáconos na porta, mas não é para te segurar não, ainda dá tempo de sair correndo. Brincadeiras à parte, eu quero construir algo em Deus aqui junto de você, e eu quero partir desse princípio, desse texto que nós lemos. Eu estou vivendo dias na minha história, dias muito diferentes, porque toda decisão direta gera uma série de decisões indiretas. Repete comigo: toda decisão direta que eu tomo tem uma série de decisões indiretas que eu tenho que encará-las. Nesses últimos tempos, última semana, conforme todos bem sabem, eu passei por alguns momentos de adversidade. Fui acometido de uma situação, e isso não vem ao caso, porque eu quero contar da bênção que Deus já operou. Eu considero-me já curado diante de qualquer adversidade que tive. Eu não vou dar crédito, dizer que foi o inimigo, eu vou dizer que foi, não, isso tudo foi Deus. Não cai uma só folha de uma árvore se não for permissão de Deus, amigo. Então eu não vou dar crédito a ninguém, senão glórias àquele que é digno de glória. É como Jó disse: eu recebi o bem, agora quando o mal vem eu vou atribuir ao diabo. Não, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome dele. Ou seja, tudo que Deus faz é perfeito. Então tudo é maravilhoso, tudo coopera para um bem, tudo tem um propósito por detrás. Romanos 8 diz isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que esperam, daqueles que amam e esperam no Senhor e andam debaixo de um propósito. Diga assim: eu ando debaixo de um propósito. Então nada do que eu vivo eu vou atribuir ao diabo. Diga isso: nada do que eu vivo eu vou atribuir ao diabo. Tudo é Deus, tudo é Deus. Diga: tudo é Deus. Olha para alguém, diga um glória a Deus. Fala: tudo é Deus, tudo é para Deus. Romanos 11:36, porque dele e por ele são todas as coisas. Ou seja, tudo é por ele, tudo é para ele. É tudo, irmão. Então a gente tem que adquirir esse conhecimento, e essa verdade nos liberta de nós mesmos, de sofismas mentais, de calúnia, injúrias que às vezes possa permear os nossos lábios. Tiago 3 fala que é impossível uma fonte jorrar 2 tipos de água. É impossível a gente dar fruto, uma árvore boa dá fruto mau, ou uma árvore má dá bons frutos. E da minha boca só tem que sair o que? Adoração, irmão. Até no dia da minha angústia eu tenho que adorar o Senhor. Escute isso. Outro dia eu ouvi e vou reproduzir. A uva esmagada, ela produz o que? O vinho. A azeitona esmagada, ela produz o que? O azeite, a unção.
a rosa esmagada, ela produz o perfume. Escute, você esmagado tem que exalar o perfume da rosa de Saron, dos lírios do vale. Tem que sair alguma coisa boa daí. E é no dia da adversidade, não é no dia legal não, é no dia da adversidade. Eu quero me mover dentro dessa mensagem, que eu acredito que vai ser uma síntese de algo poderoso que Deus vai colocar no nosso coração. Escute bem, quem conhece a história de Abraão aí? Aleluia. Abraão, depois da promessa, você conhece a história, teve fome na terra onde ele estava. Aleluia. Teve fome. É igual eu comecei a mensagem, eu estou quase igual Jesus da cruz. Tenho sede, irmãos. Aleluia. Oh, glória. Eu perdi a filmar, mas não perco aqui o trocadilho, irmãos. É bem verdade que todos nós conhecemos. Nós conhecemos a história de Abraão. E às vezes a gente não consegue espelhar a sombra de uma realidade do que aqueles homens que tiveram seu nome na galeria da fé, a gente não consegue espelhar para a nossa realidade, para a gente olhar para aquele cenário ao qual eles viveram e trazer para os nossos dias contemporâneos. Eu tenho pedido para Deus nesses dias de adversidade, para eu olhar para a Sagrada Escritura e me inserir naquele contexto e trazer para a minha vida, para a minha jornada no tempo presente, aquelas realidades, e aplicar em cada ação que eu vou tomar, porque o evangelho prático consiste nisso, em nós captarmos, discernirmos todas as instruções da palavra de Deus e trazer e aplicá-la na nossa realidade atual. Quando a gente olha para Abraão e entende que ele foi o pai da fé, e no chamado dele o Senhor disse para ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Eu começo algo em você, e a partir de você vai ser gerada uma atmosfera de glória que vai ecoar sobre todas as famílias que serão geradas a partir de você. Eu já ouvi relatos nos últimos tempos de sentirem peso, muitas das vezes, quando dizem: eu só estou de pé por conta de você. E às vezes, por não discernir essa frase, as pessoas falam: mas eu me sinto mal quando dizem isso. Mas a gente deveria se sentir o quê? Bem. A gente precisa entender, irmãos, que Deus nos escolheu, está falando de Deus passar sobre a face da terra, como em Gênesis 6, olhar para Noé, sentir graça e falar: vou recomeçar com ele. Talvez na tua família ninguém teve uma visão, uma revelação a qual você fez, mas Deus te escolheu no meio deles e falou: estou sentindo graça nela, eu estou sentindo graça nele, eu vou recomeçar um novo tempo através dele, através dela. Só que a gente encara isso muitas das vezes como um peso. Ai meu Deus, porque tudo eu, irmão, escute, é tudo você. Olha para alguém e fala assim: se Deus revelou algo para você, é para você. Então é interessante, porque a gente olha para quem está do lado, e normalmente quando a gente vê alguma coisa, a gente cutuca o outro e fala: você viu? Às vezes nós tivemos uma revelação e nós estamos cutucando a pessoa do lado e dizendo: você viu? Para tentar dividir responsabilidades. Escute, quando Deus chama Abraão, a primeira coisa que ele falou foi: viu, sai da sua terra, da tua parentela, o meu negócio é com você. O meu negócio é com quem? Com você. E ele sai, por quê? Porque ele saiu debaixo de uma palavra. Gênesis 12, coloca para mim aqui, versículo de número 4, você vai ver a movimentação de Abraão. Versículo de número
Então Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amigo, se Deus já te deu uma revelação para você caminhar, escute, caminhar, sair da tua parentela. Está falando assim, você vivia em uma família que talvez nunca teve uma revelação de quem Deus é. Agora você teve, você se conectou a um ambiente, agora comece a caminhar como quem está tendo entendimento. Quantos estão aqui ainda? E o entendimento te leva a fazer coisas que você talvez não gostaria de fazer, mas pelo propósito você faz. Às vezes você vai estar andando perto de pessoas que duvidam do teu chamado. Às vezes você vai estar andando perto de pessoas que não dá crédito para aquilo que Deus já falou no teu coração. E toda hora parece que a palavra vem, ao invés de te jogar para cima, te joga para... Vamos lá, contrário de jogar para cima, é jogar para onde? Para baixo. E o pior é que isso não vai vir de outro lugar senão da tua própria casa. Eu vou te dar uma notícia boa. Talvez as pessoas que menos dê crédito àquilo que Deus vai fazer na tua história está dentro da sua casa. E eu não estou falando para gerar contenda, não. Eu estou falando para sarar você. Você precisa estar pronto. Você tem que estar pronto, muitas das vezes, para o descrédito. Você tem que estar pronto para ouvir até palavras que talvez vêm no seu coração e você analisa a tua vida e fala: meu Deus do céu, não acredito que eu estou ouvindo isso. Agora o que você precisa fazer diante das circunstâncias? Abraão, ele foi um peregrino sobre a face da terra, e peregrino fala de alguém que anda, alguém que caminha. Eu acho interessante porque quando lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos foram rotulados como aqueles que eram do caminho, ou seja, homens que andavam e corriam com a palavra. Talvez uma palavra dentro da sua casa fez você parar, murchar, talvez você está quase desfalecendo da fé, pelo que falaram de você. Mas eu quero te dizer que se você estiver debaixo da palavra de Deus, você precisa continuar. Ainda que ninguém aprova você, continue. Ainda que ninguém valorize você, continue. Porque todos foram perseguidos. Todos foram perseguidos. Não tem um na Bíblia que Deus exaltou que antes não passou pela humilhação. Não tem um na Bíblia que quando viveu o ápice do seu ministério não fez com que algumas pessoas ficassem: uai, mas é ele mesmo? Até Jesus, as pessoas disseram depois de ver os milagres: mas esse não é o filho da Maria, o filho do Zé? Não é esse que nós conhecemos os irmãos, não é esse que nós conhecemos toda a casa, não é esse. Eu quero que você olhe para alguém e diga assim: deixa falar, bem ou mal, importa que fale de você. Glória a Deus. Só que por não estar acontecendo no tempo talvez que você espera, você acha que a promessa caiu por terra. O salmista diz que por não acontecer o que Deus prometeu no tempo oportuno, os ossos dele estavam apodrecendo, ou seja, a estrutura dele estava quase que desfalecendo. Eu quero que você entenda que Deus, ele nunca atrasa. Eu quero dizer aqui uma palavra. Vem comigo aqui. É interessante porque dentro do contexto aqui nós ouvimos dizer que Deus, ele trata, ele fala, ele chama as coisas que não são como já se fossem. Olha para mim, irmãos. O que é isso? Por favor. O que é tratar aquilo que não é como algo que já se fossem? Eu quero que você tenha a capacidade de discernir isso no seu espírito. Você percebe um veio profético aí, sim ou não? Sim ou não? Espera aí. Tratar as coisas que não são como se já se fossem, está falando assim, as coisas que não são, né? Como já é. Está dizendo assim: não importa o seu momento, importa que você tenha uma promessa.
Está dizendo assim, ó, peraí, qual é a foto do seu presente? Talvez tenha alguém dizendo, tá horrível. Mas qual é a foto da promessa de Deus para a tua vida? O que a gente precisa considerar não é o que a nossa vista vê, é o que Deus revelou a nosso respeito, é a promessa que Deus disse. E quais são as promessas de Deus para a sua vida e para a minha vida? Para mim eu sei, agora as promessas de Deus para a sua vão ser reveladas nas suas experiências com Deus. É por isso que você tem que ir para o jejum, é por isso que você tem que ir para a oração, porque não tem uma outra forma de entrar na atmosfera sobrenatural e criar esse ambiente de revelação, se não for com renúncia, mortificando a carne, avivando o espírito e se conectando em orações e súplicas. A Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, para não cair em tentação, porque o espírito já está pronto, mas a carne, ela é fraca. Escute o que eu vou te dizer. Deus, Ele tem um retrato de um futuro para nós, e vai ser apresentado através da profecia. Então, meu amigo, para de olhar o cenário agora, no tempo atual, no seu presente, e começa a andar no presente com a projeção do futuro, bem visível diante dos teus olhos. Como você se vê, é como você se move. Como você se vê no futuro, é como você vai se mover hoje. Tem gente parando porque não aconteceu, mas hoje eu convido você a olhar além das montanhas, a olhar acima dos problemas. Olhe para o alto, por favor. Escute, Isaías diz que a visão que nós teremos é uma visão de águia. A Bíblia diz que os jovens cansam, tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor voam alto como a águia. Está falando de uma visão privilegiada da situação. Olhe de cima para baixo, porque você não é de baixo, você é do alto. Como diz Colossenses 3, você não é daqui de baixo, irmão. Ah, mas eu sou, pastor, eu sou um homem, eu sou de carne, sangue, eu sei, irmão. Mas a gente faz uma classificação, conforme disse o apóstolo Paulo, o apóstolo Fábio um dia, eu não esqueci mais. A gente faz uma classificação da nossa estrutura de uma forma errônea. Nós não somos carne ou corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. O livro do Gálatas diz que duas naturezas estão dentro de nós, e uma natureza sempre vai fazer a gente olhar para baixo e dizer, viu, não vai dar certo. Mas tem uma natureza que vai dizer assim: se você está nele, todas as coisas são possíveis para aquele que está nele, então vai dar tudo certo. Olha para alguém, e debaixo do espírito que te move, olha para essa pessoa, aponte o dedo e diga: já deu tudo certo, não importa o que dizem a teu respeito. Existe uma promessa que é maior, e eu convido você a olhar dentro da perspectiva do que Deus disse a respeito de qualquer coisa. Quantos estão aqui ainda? Aleluia. Pastor, eu não tenho o recurso necessário. Ageu 2:8, minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor. Filipenses 4:19, diga assim, ei, Filipenses 4:19, coloca aí, não está aqui não, coloca lá para mim, eu preciso dar uma animada em você. Vou dar uma animada em você. Olha para alguém e fala assim: lá vem palavra de Deus para a nossa vida. Anime-se. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Não temas, tem um portal de bênção, de graça sobre nós, irmãos. E quer saber? É como disse Paulo em Filipenses, que todas as coisas, na verdade Paulo diz em Filipenses, que nada pode separá-lo de uma situação ao qual ele estava atravessando ali. Ele falou que sabia andar na abastança, mas também sabia andar na necessidade. E em todas essas coisas ele se sentia abençoado e provido. Não vou lembrar o texto, mas é isso, é saber andar na medida certa. E Deus vai suprir em graça, em riqueza e em glória na sua vida,
Sabe quando a glória de Deus é manifestada? Quando mesmo em meio ao pouco você está glorificando e as pessoas em volta dizendo: como é que pode glorificar comendo ovo há uma semana? Como é que pode glorificar tendo aquela sentença, o decreto daquele médico ou aquele, como é que chama? Aquele, meu Deus, aquele laudo médico, aquele diagnóstico. Como é que pode glorificar debaixo de um diagnóstico de uma enfermidade? Não é porque está olhando para a enfermidade, é porque está olhando para o médico dos médicos e dizendo: isso para o meu Deus não é nada. Ele, meu Deus, Ele vem curando, tocando e libertando. Ele é poderoso para fazer. A medicina não pode resolver o problema. Mas aí Deus olha e fala assim: amigo, para onde você está olhando mesmo? Troca os seus óculos. Talvez o grau de miopia aumentou, você não está enxergando o brilho da glória de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Às vezes a gente sabe o que é estigmatismo ou miopia, e chega um dado momento que a pessoa precisa trocar os óculos, porque os óculos vai perdendo a nitidez. É igual um crente que já não está discernindo a mensagem. Tem hora que tem que ser novamente remexido essa terra, para você se tornar um solo fértil, para que a boa semente venha germinar e você comece a dar fruto de novo. Fruto fala de uma resposta que você está dando diante daquilo que está te acontecendo. Sim ou não? Você está me entendendo isso aí? Você está sendo remexido hoje por dentro, para dar uma resposta para Deus daquilo que já está em você. Já está em você. Você está entendendo isso aqui ou não? Eu quero uma nova palavra, e Deus está dizendo: a palavra já está em você. Foram tantas profecias, foram tantas palavras que você já recebeu. Agora se mova sobre elas, porque já era para estar em um outro nível. Agora a dúvida, a incredulidade, a inconstância faz você avançar e recuar a todo momento. É impossível Deus cumprir na vida de um homem as suas promessas se não houver reciprocidade. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Mas primeiro eu tenho que olha para alguém e fala: se movimente. Abraão se movimentou, caminhou debaixo de uma palavra, e aquilo foi imputado por justiça. O corpo estava abatido, mas o espírito renovado. A carne estava dizendo: você não vai conseguir, olha para você, olha a tua realidade. Mas a fé gritava dentro dele: tem uma promessa, e enquanto não acontecer, não pare. Aquilo gritava dentro dele. O que tem gritado dentro de você? Eu convido você a dizer qual é o grito, o que te move, o que está pujante dentro de você nesses dias. A palavra do Senhor diz em Isaías 45: lembrai-vos das coisas, 46, versos 9: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 e 10. Escute: desde a antiguidade não há outro Deus. Ouça o conselho e será feito, e eu farei toda a minha vontade. Escute isso. Sabe, irmãos, será que Deus está cumprindo na sua vida a vontade dEle? Eu vou falar, isso vai ser meio que pedagógico. Quando um pai diz para um filho: filho, por gentileza, retire os lixos para mim. O pai, normalmente, ele vai estar trabalhando em alguma outra frente de atividade, e ele, como um bom gestor, um bom tutor, ele acaba fazendo uma observância da movimentação. E o bom filho que cumpre a vontade do pai, ele é diligente. Lembra em Lucas 10, quando Jesus envia aqueles jovens discípulos e fala para eles: não cumprimente ninguém no caminho, não perca tempo, não salde tal. Lembra disso, sim ou não?
Vocês vão pelas cidades onde eu haverei de passar, e lá vocês vão saudar a casa com a paz. A casa que te receber, você permanece lá. Cure os enfermos, proclame a palavra, pregue a palavra. Se houver algum endemoniado, vai lá, impõe as mãos, liberte-os. A missão era essa, mas a missão inicial era o quê? Não se distraiam. Vocês vão com o necessário. Dentro de vocês está cheio da semente do reino, e vocês vão liberar essa semente aonde vocês colocarem a planta dos pés de vocês. Não se preocupe com nada. A grande verdade é essa. Aqueles homens estavam cheios da semente do reino, para gerar um ecossistema do reino. E um ecossistema do reino é gerado com elementos do reino. Diga comigo: paz, oração, pregação. Isso faz parte daqueles que andam sendo agentes de milagre. O reino é um ecossistema, e quando vem o seu reino, é feito a vontade do Pai. Um filho que anda fazendo a vontade do Pai, manifesta a mesma glória do Pai. Escute o que eu estou dizendo. Por que não há transformação na sua vida, ou talvez ao redor? Porque talvez nós não estamos sendo obedientes. Aleluia, aleluia, isso. Mas pastor, eu sou piedoso. Não, piedade mostra que você é eficiente em um determinado chamado, mas essa não é a cosmovisão do Evangelho. A cosmovisão do Evangelho é o que? Pregação, ações de graça, manifestando a justiça de Deus, e é testemunhando aquilo que Jesus é. Na nossa geração, às vezes a pessoa está só com uma face do Evangelho e acha que está vendo o Evangelho todo, e não é. Não é só profecia, não é só ministério apostólico, não é só ministério evangelístico. Precisa estar fundamentado em uma visão muito mais ampla do que é o Evangelho. E às vezes você vem na igreja só para ficar na cadeira e falar: eu só quero uma palavra, pastor. Aí Jesus está dizendo assim: ande debaixo da obediência. Ande debaixo da nuvem, que a nuvem te protege, a nuvem te guia, a nuvem vai ser provisão na sua vida. Escute bem, gere um ecossistema. Daniel na Babilônia gerou um ecossistema de oração, de jejum, e os reis se dobraram diante dele, porque alguém representava o céu, e o reino é muito mais poderoso do que todos os governos da terra, meu irmão. Sabe aquela enfermidade que bateu na porta e disse: eu vou governar? Aí Deus está dizendo, conforme diz Filipenses 4:8, porque mesmo tendo Deus nos upou ser igual a Deus. Mas o Pai, sentindo graça nele, deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é maior do que o nome do câncer. O nome de Jesus é maior do que o nome do HIV. O nome de Jesus é maior do que essa dívida desgraçada que está te roubando a paz. O nome de Jesus é maior do que o adultério que você sofreu. O nome de Jesus é maior do que a traição que você viveu. Olha para Jesus, irmão. Obedeça o que Ele já está te dizendo. E Ele quer tocar na tua história. Sabe o que é tocar na história? É recentralizar toda a sua jornada, é provocar uma metanoia, uma mudança de sentido. Eu estava indo para lá e foi convergido tudo para a centralidade daquilo que Deus quer para a minha vida. Viver no centro da vontade de Deus consiste em tomadas de decisão que vai cortar na tua carne. Você não vai querer fazer, mas faça. Está doendo, mas segue em frente. Porque se não tiver as marcas do Evangelho, irmão, um evangelho sem cruz não é evangelho. Um evangelho sem marca, sem renúncia não é evangelho. E tem gente que só quer a bênção. E Jesus fala assim, olha, Isaías 1:19: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. João 10:10 na parte B. Quer saber? Parte A: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Dizer desobedece, transforma pedra em pão. O diabo quer fazer você antecipar aquilo que você não pode antecipar, e às vezes gera ansiedade. Aí Jesus fala assim: ei, ele veio para fazer tudo isso,
mas eu vim para desfazer a obra dele. Eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Vida em abundância eu só tenho quando eu ando debaixo da obediência. É Deus dizendo: segue, eu sigo. É Deus dizendo: descansa, eu descanso, porque eu vou andar na medida exata daquilo que Deus tem para a minha vida, porque Deus é Deus de medida exata, irmão. E vai ter hora que você vai falar: eu não estou querendo mais. Aí Deus fala assim: mas quem disse que eu pedi para você parar agora? Vai ter dia que você vai querer fazer um monte. Aí Deus fala assim: não é sobre o seu muito fazer, é sobre você entrar no quarto da adoração, fechar a porta e ter particular comigo. Andar na obediência consiste em não fazer o que você quer, mas fazer o que Ele está te ordenando. E tudo aquilo que Ele te ordenar vai ser difícil. Tem um louvor que diz assim, né, Lu? Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você. Eu estou muito afinado, né, irmão? Levanta a tua mão e adore um pouquinho. Já estou terminando. Difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei. Escute bem. Quando eu... Aleluia. A gente tem que começar a sentir alegria por andar na obediência com Deus. A preocupação daquele homem que guardava Daniel lá na prisão, ou lá na Babilônia. Senta mais um pouquinho, irmão, só mais um pouquinho. A preocupação daquele homem era assim: olha, ele vai ficar triste, seu rosto vai ficar triste, porque você não está desfrutando dos manjares da mesa do rei. Leia Daniel capítulo 1. O seu rosto vai ficar tristinho, tadinho. Mas Daniel fala: não, faça a prova, porque 10 dias nós vamos abster, comendo só legumes. E depois de 10 dias, pode olhar para nós se o nosso semblante não vai estar melhor, mais alegre do que aqueles que sentam na mesa do rei. O problema é que até para fazer jejum a gente fica com cara de piedoso. Aquela cara assim de quem está fazendo jejum. Às vezes a gente falar de fazer jejum que o pessoal organiza churrasco, né, irmão? Isso é coisa de... isso não é de Deus não, irmão. Faz isso não. Que é isso? É eu falar de fazer jejum, a irmã de Amara quer fazer almoço para nós. Às vezes pode isso. Não pode fazer isso com o pastor, não é? A grande verdade é essa: sentir prazer em andar na obediência. É sentir prazer. Pastor, passei naquele lugar, o pessoal veio com aquela... que desce redondo. Confesso que deu até água. Queridos, a palavra do Senhor diz que... não é palavra, mas eu posso usar aqui uma metáfora e dizer que eu não posso impedir um passarinho de permear a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele sente e faça um ninho. A palavra do Senhor diz, salvo engano, Tiago, que Elias, mesmo sendo homem, ele orou, e ele fechou os céus, e depois de 3 anos e meio ele orou de novo e abriu os céus. Escute, a autoridade está sobre nós. Eu posso dizer sim, não, quem decide sou eu, porque eu tenho autogoverno, e se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a obediência só vem com a ajuda do Espírito Santo. Diga comigo, a obediência só vem com a ajuda do Espírito Santo, porque se não for o Espírito Santo me guiando, eu não vou nem, querido, eu não vou nem conseguir combater esse bom combate. Porque se é pela santificação, se é para mim governar essa estrutura que toda hora se inclina ao mal, escute, se é por isso, é pelo propósito. Qual é a promessa que Deus tem para a tua vida? Não, eu quero que você ventile isso.
qual é a promessa que Deus tem para a tua vida. Escuta, Abraão sai andando com aquela promessa. Meu Deus, eu tenho uma promessa, eu não posso parar, vou perseverar. Chegou uma hora que até Ló contendeu com ele. Você sabe da história. E contendeu com ele. Olha, porque a ovelha, porque o infeliz do Ló não percebeu que ele só estava sendo abençoado porque estava andando com Abraão. Tem gente que está sendo abençoado e vai ser abençoado porque está andando com você. Agora entenda, não é por isso que você é maior que ele. É por isso que você vai escorraçá-lo. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar assim: ou anda no mesmo passo que você, ou infelizmente é tempo de deixar ir. Eu vou falar de novo, porque a gente acha que todas as conexões elas são eternas, só que não são, amados. Eu estou aprendendo isso às duras penas, que tem gente que vem: meu pastor, o Senhor é meu pastor. Eu não, o seu pastor tem que ser Jesus. Quem sabe, oxalá, que é uma palavra que está em Ezequiel, né? Profeta chorão, Jeremias. Oxalá se nós pudermos caminhar uma longa jornada junto, construir algo imponente para Deus. Agora, se não, meu irmão, nós vamos caminhar uma jornada e você vai me ensinar muito, eu vou ensinar muito para você, porque tem que ter reciprocidade, e você vai ser bênção, amado, em algum lugar. Eu não trabalho mais para encher igreja. Eu vou repetir: eu não trabalho mais para encher cadeira, senão vou perder o senso de propósito. Essa obra é obra de Deus, não é minha. Eu não quero que você venha pelas profecias, eu quero que você venha pela palavra. Eu não quero que você se mova na dependência de mim, eu quero que você se mova na dependência de Deus e através da sua palavra. Eu não estou juntando um povo para mim, eu estou juntando um povo para Deus. Então eu preciso ministrar o seu coração e seja livre. Agora, se você sentir que aqui é a tua casa, honre a casa, esteja envolvido, carre com a gente, porque o que Deus vai construir aqui é coisa grande, e coisa grande precisa de homens que tem visão de liderança, que vai peregrinar por lugares onde vai ser difícil, vão ser pioneiros, pisar onde poucos pisaram, mas vai viver o que poucos viveram. Olha para alguém e fala assim: você quer entrar nessa briga aí? É pelo reino. Vai ter que pisar em serpentes e escorpiões, mas tem uma promessa que está diante de nós, e nós vamos avançar, mesmo contrário, talvez a esperança, em meio à desesperança, mas eu decidi acreditar na promessa. Eu não sei você, irmão, mas eu estou muito animado porque Deus já está fazendo nesse lugar. E não é o que eu estou vendo, não, é o que eu acredito que me move. É o que eu acredito. Escute bem, vai ter pessoa que vai, infelizmente. Agora entenda que depois que acontece tudo isso, em Gênesis 15, só mais uma informação, mas não é só uma informação, ela tem que ser carregada de unção. A Bíblia diz que anjos aparecem dentro da tenda, ou vêm na direção de Abraão, e Abraão coloca aqueles anjos dentro da tenda. E a promessa era assim: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E quem vai ser pai de uma grande nação tem que aprender a ser bons mordomos e bons anfitriões, porque você pode estar recebendo anjos na sua casa. Eu vou repetir: pastor, essa pessoa, não, fica quietinho, recebe, prepare a mesa, honre pessoas. Se você quer ser honrado por Deus, aprenda a honrar pessoas. Escute o que eu vou te dizer. Abraão estava na porta da tenda, e quando ele vê dois homens chegando, ele tem a percepção de quem aqueles dois homens eram. Coloca dentro da tenda, serve eles e faz bolo e prepara um cabrito. Eu vou usar essa figura de linguagem. É interessante que o anjo olha e fala assim: Abraão, está chegando o tempo, hein? Diga assim: eu vou receber anjos na minha casa essa semana. Eu vou ter boas notícias de Deus essa semana. Diga assim: Deus prometeu e Deus vai trazer a luz, e eu vou confirmar isso nessa semana. Eu vou receber uma presença, alguém vai chegar, alguém vai anunciar aquilo que Deus prometeu no secreto, vai ser trazido para a luz, e eu vou receber anjo na minha casa.
Diga isso. A Bíblia diz, irmãos, que Sara estava lá na cozinha, atrás da cortina, preparando um bolo. E na hora que o anjo fala assim: olha, ainda esse ano Sara vai segurar nos seus braços a promessa. Eu vou dizer para você, ainda esse ano de 2024, aquilo que Deus disse a teu respeito vai acontecer. Pastor, o senhor tem certeza? Amado, a certeza vem de Deus. Eu só posso dizer para você, 2024 é o ano de professar a nossa fé. Pai da fé foi Abraão, nele foi bendita todas as famílias da terra. Mas quais são as famílias que são abençoadas? As famílias que têm fé para viver o sobrenatural. Se você tem fé para viver isso, levanta a tua mão e diga assim: vou receber anjos, vai acontecer ainda esse ano aquilo que eu achei que não era para esses dias. É uma antecipação, é um movimento de aceleração, porque Deus pode. Deus pode. Deus pode. Aleluia. Aleluia. Escute bem. Aleluia. Meu Deus do céu. Coloca para mim Isaías 49, é o meu último texto. Meu último texto. A partir do versos de número 15. Por favor, meu último texto. Eu peço a você encarecidamente, em nome de Jesus, registre tudo isso que você está recebendo aqui. Chega na tua casa, se você não puder meditar hoje, acorde mais cedo amanhã, medite nessa palavra e faça dessa palavra alimento para você a semana toda. Faça pequenas porções, medite nessa palavra, porque tudo só vai acontecer na nossa vida se a gente tiver o hábito de meditar nessa palavra de dia e de noite, e não deixar apartar dos nossos lábios as promessas que Deus fez, para que seja bem sucedido todos os nossos planos. Tem gente dizendo: pastor, o senhor não está vendo a guerra aí não? O senhor não está vendo o caos aí não? Irmão, eu decidi olhar por aquele prisma de uma promessa, que o Senhor, Ele governa a terra, Ele governa as nações. E como diz o Salmo 46, ainda que as nações se levantem uma contra a outra, ainda que os montes se derretam, existe um rio de Deus, e o convite é: vamos entrar nesse rio. O senhor não viu o Silvio Santos que morreu? Eu vi. Um homem farto de dia, e um homem que deixou um legado na sua história. Sendo judeu, sendo cristão, eu não sei qual foi o destino dele, mas uma coisa eu sei: ele usou do tempo dele para marcar a geração dele, da forma que ele marcou. Agora use do seu tempo para marcar a tua geração, da maneira que Deus quer, na obediência, no ensinamento, na construção de uma expectativa gloriosa para os nossos dias de hoje. Deus não precisa de homens dizendo que o mundo está um caos. Deus precisa de profetas dizendo: há um Deus regendo todas as coisas. Tem um Deus regendo todas as coisas. Não olhe pela tua falta, olhe pela promessa de que Deus fez para nós. Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Segue. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros estão sempre adiante de mim. Irmão, escute bem. Muro está falando de proteção. Irmãos, tem um Deus trabalhando. Eu quero encerrar com essa palavra: tem um Deus trabalhando. Tem gente dizendo: vai perecer, agora é o fim, agora não tem mais jeito. E Deus dizendo: eu estou te protegendo, eu estou te protegendo, eu estou colocando muros para te proteger. No meio dessa batalha, dessa adversidade, não vai acontecer nada que não
seja para a glória do Senhor na tua vida. Escute bem isso: nada vai acontecer que não seja para a glória do Senhor na tua vida. Amém? Qual que era a promessa mesmo para Abraão? Qual era a promessa? Só que a velhinha estéril, ele velhinho, mas aos 100 anos de idade. Diga assim: a promessa veio, ele perseverou, acreditou, mesmo olhando a sua condição, ele acreditou e continuou. Vai para mim, por favor, Gênesis capítulo de número 21. Eu falei que era o último texto. Tá tudo bem, você me perdoa. A partir do verso 1. Gênesis 21, a partir do verso 1. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eu estou sentindo muita graça por essa palavra. Escute bem: tinha uma promessa e tinha um homem que estava decidido a perseverar até o final. Cometeu erros, claro que cometeu. Tentou antecipar e gerou alguns não, gerou um fruto gerou. Não existe um homem perfeito, e o legal é ver a Bíblia e ver que Deus mostrou as vitórias, mas também mostrou os momentos que ele quase destruiu a promessa. Deus não esconde, e está tudo bem. Talvez você chegou aqui e fala: pastor, quase que eu destruí aquilo que Deus tinha para a minha vida, com as minhas atitudes, quase, mas está tudo bem. Deus é Deus de recomeços. Eu vou te dar uma boa notícia: Deus é Deus de recomeços. O aqui e o agora é o que importa para Deus. O teu passado Ele jogou em um mar de esquecimento. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero que você olhe para frente. Escute, Gênesis 21 é o cumprimento. O Senhor foi bondoso com Sara, mesmo ela duvidando e rindo, mesmo ela dizendo: poderá eu gerar com essa idade? A Bíblia diz assim: olha, que Deus foi o quê? Bondoso. Olha para alguém e fala assim: Deus vai ser bondoso com você também. Como lhe dissera, há uma promessa e Deus confirma, ok? E fez por ela o que prometera. Olha para alguém, aponta o dedo e fala assim: se Deus falou, ainda que homens mudem, Ele não muda. Vem comigo, versos 2. Vamos na sequência, por favor. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, na sua velhice, na época exata que Deus lhe prometeu. Eu quero que você diga bem alto: Deus vai agir no tempo certo, no tempo exato. Vai ser perfeito o que Ele vai fazer. Diga assim: vai ser perfeito. Diga mais alto: vai ser perfeito no tempo exato, é no time correto. Amém? Aleluia. Versos 3. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Segue. Quando Isaque, o seu filho, tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe tinha ordenado. Escute bem: depois que acontecer, ainda continue ouvindo a instrução, para não fazer do teu jeito. Escute: quando Deus entregar na tua mão aquilo que prometeu, não mude a sua mente, nem o teu coração. Continue apresentando a Deus. Você está entendendo que há uma didática de Deus aqui? Continue, por favor. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque, seu filho, nasceu. Por favor, mais um. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso riram comigo. Ela acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na velhice. Irmãos, não. Eu faço ideia da alegria dessa velhinha. Não, eu só faço ideia. Tinha tudo para dar errado, mas caminhou debaixo de uma promessa. Duvidou, mas tinha promessa. Foi incrédula, mas tinha promessa. Estava com o corpo cansado, mas tinha promessa. Toca na mão dessa pessoa e fala assim: está cansado? Mas tem promessa. Sorria, se alegre, porque fiel é aquele que prometeu.
Se coloque sobre os seus pés. Eu quero orar por você. Eu quero destravar hoje no mundo espiritual. Ah, pastor, quem é o Senhor para destravar? Eu só sou um mordomo do céu. Eu estou aqui para servir meus irmãos. Eu quero ser conhecido como um dispenseiro da graça, aquele que libera decretos e sentenças da parte do Senhor. Se você pode, levante as tuas mãos. Se você for ousado e falar, pastor, eu preciso fazer um voto no altar. Hoje eu quero entregar. Eu vou entregar aquilo que era a minha dúvida. Eu estou entregando no altar. Os meus medos, os meus anseios, as minhas ansiedades, pastor, estavam me matando. Eu estava duvidando por conta de incredulidade, mas hoje eu entendo que se Deus prometeu, não importa a minha condição atual, o que importa é a palavra, é a promessa. Ei, se levante, homem, se levante, mulher. Hoje Deus está destruindo cadeias, fortalezas que atuam na mente, que impediam pessoas de se mover por fé. Levante um clamor nesse lugar. Levante um clamor nesse lugar. Onde estão os homens ousados aqui? Não, onde estão os homens ousados aqui? Pastor, o meu cenário é esse, mas Deus me prometeu isso aqui, e hoje eu vou acessar esse lugar. Eu vou acessar esse lugar. Não importa o que os homens dizem, não importa o que as circunstâncias estão tratando, não importa. Eu decidi acreditar. Eu decidi acreditar. Cadê você? Cadê você que ouça? Que ouça? Pela fé, eu ouço. Pela fé. Ei, abandonou, cantará lá baixou, camanai. Ei, você vai ter dias. Tem dias gloriosos adiante de você. Não temas, eu sou teu Deus. Não temas, eu te ajudo. Assim diz o Senhor. Ei, é dias ou são dias de decisões. São dias de decisões. E com Deus é sim, sim, não, não. E com Deus é tudo ou nada, irmão. Ei, tem que ser na pedagogia de Deus. E a pedagogia de Deus é para se entregar sem reserva. Sem reserva. Sem reserva. Tem uma atmosfera de glória aqui. E se não for o Espírito Santo tocando em você, em vão é a minha pregação, porque se não tiver o amor de Jesus permeando o seu coração, e Ele reafirmando promessas que foram feitas ao longo da tua jornada, ei, são profecias, são liberações de destinos proféticos, e se você não entender que é Deus falando com você, ei, em vão está sendo a pregação, irmãos. Sabe, eu costumo dizer isso para algumas pessoas, quando eu vejo a vida do Lucas. E ontem nós tivemos um bate-papo muito legal. Um homem que era só um caixa de uma pequena loja, e tomou posse de uma palavra do altar. E é incrível que Deus colocou ele na área que ele queria, em uma empresa que o dono da empresa foi na loja chamar ele para trabalhar, sem currículo. Ele entra na área que ele queria e sem precisar forçar a porta, porque quando Deus faz, a obra é perfeita. Tinha um sonho aqui, só um sonho, e o que Deus colocou nas suas mãos, eu vou te dizer, a porta que Ele abriu, você entrou, e você está estabelecendo ali uma rede de contatos, networks. É o que José fez no Egito. Faraó olhou para ele e falou assim: para governar isso aqui, eu sou a autoridade, mas eu não governo nada sem a sua direção, porque eu sei que o Espírito de Deus está em você. Eu posso ver isso na sua vida. É por isso que a Bíblia diz que José foi tido como pai de Faraó, porque ele orientava Faraó, e sobre ele estava o espírito de excelência. E chegou o tempo dele pôr um anel no dedo, de ter a segunda carruagem. Ele ocupou um cargo e ele abençoou os seus irmãos. Deus está fazendo isso sobre a vida de algumas pessoas aqui. Só que precisa crer para isso. Tem que ser. Eu posso
posso ver os céus abertos nesse lugar, irmãos. Eu não estou falando isso que eu falei para o Lucas para a glória de homens, não. É para a glória de Deus, que ainda faz milagres em nossos meios. Ele é o alfa, Ele é o homem, que Ele é princípio e fim. Você talvez está no meio da história dizendo: acho que acabou. E Deus está dizendo: para, meu filho, o mundo diz que não tem saída, mas veio contra ti o seu algoz, o teu opressor, por um caminho, e por 7 fugirá de vós. Eu te darei o escape, assim diz o Senhor. Você está entendendo? Está tudo bem. Aquilo que você quer e vai viver é de interesse seu. Eu só posso te convidar para entrar na atmosfera e nesse ambiente sobrenatural, e cada um caminha com a revelação que tem. E eu só posso fazer como Abraão, estender minhas mãos e dizer: você será bendito. E dizer como diz Deuteronômio 28: serás bendito na entrada, serás bendito na saída, será bendito o fruto das tuas mãos, da tua vide, serás bendito a farinha da tua amassadeira, serás bendito. E você que toma posse, diga assim: eu sou abençoado, eu ando debaixo das promessas. Então eu repreendo agora todo o mal que se levantou contra a minha vida, contra a minha casa. Diga assim: cai por terra agora todo dardo inflamado, toda a seta do inferno, cai por terra agora. Diga: reveste-me, Senhor, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, calça os meus pés com a sandália do evangelho da paz, coloque em minhas mãos a espada do Espírito e da palavra. Eu vencerei, eu romperei, eu avançarei para a glória do nome de Jesus. Na tua presença, quando a luz se apagar. Glória a Deus. Por favor, acenda a luz. Você toma posse dessa palavra? Está conosco hoje o vereador Rodrigo Silva, meu irmão abençoado, Rodrigo Costa. Rodrigo Silva, eu lembrei do Anderson Silva, rapaz. É um vencedor também, tá tudo certo. Nosso irmão abençoado, fazendo um trabalho lindo lá em Apiaí. Nós amamos a sua vida e estamos intercedendo por você. Se prepare para uma semana de rompe. Se prepare, porque você vai colocar os pés em alguns lugares, e eu quero liberar sobre você. O Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e quando você chegar lá, não haverá contenda e muito menos afronta, assim diz o Senhor. Vai haver uma condição perfeita. Vai nessa tua força, porque eu serei contigo. Toma posse, irmãos. Vamos viver uma semana vamos ensaiar, vamos ver uma semana vamos repetir, vamos ver uma semana. Olha para alguém e fala: eu vou, e você? A pessoa riu ou não? Fala assim: Sara, quando recebeu a promessa, ela riu. Olha para ele, riu. Então celebre. Comece a celebrar, porque Deus está mudando tempos e estações, e você vai entrar em cenários proféticos essa semana, amém? Pastora, não tem recado? Está tudo certo? Glória a Deus. Dia 21 do mês 9, não fique de fora do imersão. Vai ser um tempo incrível. Vai ser o maior imersão que nós já fizemos. Nós estamos envolvendo 5 ministérios nesse projeto, e eu creio que vai ser tremendo. E quem é da casa, vem receber, porque senão Deus abençoa quem está fora, e quem está dentro fala: uau, pastor, você tem que sair desse quadro de contador de história para alguém que vive milagres, amém? Aleluia. Pai, é debaixo da tua palavra que nós voltamos para os nossos lares. Te agradecemos pela medida de graça e de revelação que foi liberado nessa noite. Que seja uma semana incrível de rompimento, de expansão para cada um de nós.
Em nome de Jesus, conceda a cada um de nós uma boa e sã consciência. Conceda a cada um de nós, Pai, a esperança necessária para vencer a cada dia. Amarra o valente, subjuga ele ao seu querer nessa noite, e que seja uma semana realmente de grandes vitórias e de avanço. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. E que o grande amor de Deus Pai, que a graça redentora de teu Filho amado Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com a igreja viva hoje e sempre. E se Deus é por nós, vencendo vem Jesus, nós venceremos. Aplauda glorificando. Deus te abençoe, vá em paz, que seja uma semana incrível em nome de Jesus.